A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, aqui quem vos sauda é vosso irmão em Cristo, irmão Tiago Barbosa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo, pois Ele reina e vive eternamente. Por glória, glória a Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, eu venho deixando uma palavra para vocês, aleluia, no livro de Tiago, do capítulo 1, verso 19, que tem a importância da prática da palavra de Deus. Pois assim vem dizendo, a prática da palavra de Deus. Capítulo 1, verso 19 do livro de Tiago. Eu vou ler até o 27, meus irmãos, do 19 ao 27, depois eu venho lendo novamente e explicando, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Então no verso 19 diz, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, semelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, Deus de misericórdia, eu venho entrando em Tua presença, meu Pai, neste momento, Senhor, aleluia. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Glória, glória, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Senhor, eu venho te pedindo, Pai, discernimento da palavra, Pai. Fala comigo, Senhor, aleluia. Transmite, Pai, através do Teu servo, Senhor, para todo mundo, meu Pai, aleluia. O que o Senhor vem dizendo nessa palavra, Pai, aleluia. A Tua palavra diz que tudo passa menos a palavra do Senhor e ela se renova a cada dia. O Senhor fala diferentemente, Pai, aleluia, conosco, Pai. Mas eu te peço, meu Deus, dai-me o discernimento, a sabedoria, o entendimento da Tua palavra, aleluia, pois a Tua palavra é afiada como espada de dois gumes, Senhor, aleluia. Antes dela cortar lá nos irmãos, ela já está cortando em mim. Então eu te peço, Pai, dai-me discernimento, Pai, aleluia, para Teu servo fala através de mim, envia o Teu Espírito Santo neste momento, Pai, e que os ouvintes, Pai, aleluia, desta rádio, a Rádio Verdade Liberta, louvado e engrandecido seja o Teu nome, possa escutar, possa absorver, meu Pai, aleluia, e ser praticantes do que está escrito em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, eu louvo e adoro o Teu nome, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, a palavra de Deus diz, verso 19, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tarde para falar, tarde para se irar. Pois, meus irmãos, nós vemos, aleluia, que muitos fala e não faz nada. Nós vemos, meus irmãos, que muitos, aleluia, dentro das igrejas, querem ser até o que não é. Que muitos, aleluia, têm os olhos altivos, são soberbos, não aceita a palavra vinda de outros irmãos, aleluia. Pois, aleluia, tem muitos que têm muito tempo na congregação, já tem 10, 20, 30 anos, aleluia, 10, 20, 30 anos de evangelho,
e pensa que Deus só fala com ele, mas às vezes Deus revela algo a um irmão que tem menos tempo do que ele, que não revela a ele. Revela aquele irmão, mas não revela a ele. Aleluia. Mas ele tem olhos altivos e não quer dar ouvidos. Então a palavra de Deus vem dizendo, meus irmãos: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tarde para falar, tarde para se irar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Temos que ser tarde para falar, meus irmãos. Temos que ser melhores ouvintes, saber escutar mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tarde para se irar, porque temos que fazer de tudo para não estar nos irando, meus irmãos. Sempre buscando a presença do Senhor. Como? Nos revestindo com a armadura do Senhor Jesus Cristo. Muitos pensam que se revestir da armadura é ir lá em Efésios 6 e ler do 10 ao 18. Mas não é, meus irmãos. Se revestir é orar, jejuar, buscar a presença do Senhor, e estar em espírito, em verdade, 24 horas, ligado ao céu. Aleluia. Mas eles esquecem, aleluia. Eles pensam que porque está na terra tem que fazer as coisas da terra. Não, meus irmãos, somos peregrinos nesse lugar, meus irmãos. Temos que, aleluia, andar aqui como, aleluia, até como eles dizem mesmo, pisando em ovo, aleluia, sem estar vacilantes, sempre prudentes, como a palavra de Deus manda, aleluia. Quando vê o mal, a gente se esconder. Então temos que ser tardio para falar, tardio para se irar, né? Nós não possamos, a gente não pode estar se irando todo o tempo, meus irmãos. E outra coisa, ao que você se irá, meus irmãos, não dá lugar ao diabo, não dá lugar à sujeira, ao imundo. Se irá, ir ali, meus irmãos, ali de mente, porque o diabo não sonda o vosso pensamento, mas na mesma hora repreende, meus irmãos, aleluia, e procura fazer algo de Deus, aleluia, perdoa teu irmão, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pois quando a gente ira de mente, aleluia, a gente não põe em prática, porque se a gente colocar em prática ali, a gente vai estar fazendo a vontade do inimigo, a vontade do diabo. Mas se você se irar de mente, aleluia, e logo repreender, você ali, você não fez a vontade do diabo, porque o diabo não sonda a tua mente. Glória a Deus. Eita, as trevas ficam iradas com essas palavras. Então, meus irmãos, que possamos ser tardios para se irar, e quando nós nos irar, estar sempre vigilantes, né? Verso 20 vem dizendo: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tá vendo, meus irmãos? A ira do homem não produz a justiça de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então temos que estar ali, sempre fazendo com que não nos iremos, lendo a palavra. Se alguém xingar, te fizer algum mal, meu irmão, pede força ao Senhor, perdoa, sai de perto, né? No verso 21 diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aí, essa palavra aqui, ó, é para os soberbos. Aleluia. Até aqueles irmãos também que às vezes não querem receber as palavras. Aleluia. Irmão, a palavra de Deus diz que nós temos que ser, meus irmãos, prontos para ouvir. Então, que alguém venha falar, nós escutamos. Se não é de Deus, nós somos de Deus, meus irmãos. Como lá em João vem dizendo: filhinhos, vós sois de Deus, aleluia, e tendes vencido os falsos profetas, né? Então, quando não é de Deus, a gente sabe, quando é de Deus, a gente guarda. Então, que temos que ser, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, temos que ser pronto para ouvir, né? Então, aqui, ó: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, com mansidão a palavra em vós implantada, aleluia, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Porque às vezes o irmão está no erro, mas ele não quer aceitar a palavra de correção, ele não quer aceitar e continua no erro. Mas aquela palavra é apta, aleluia, para salvar a alma dele, para salvar a nossa alma, meus irmãos. Porque se eu tiver errado e alguém vier, Deus vir me corrigir, usar um servo para me corrigir, aleluia, ali eu vou estar escutando, meus irmãos.
pois é o que a palavra de Deus manda, meus irmãos. Não temos que ser apenas ouvintes, temos que ser praticantes. Louvado seja o nome do Senhor. Labastor ele canta, labaxé. No verso 22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aí, vocês estão vendo, meus irmãos? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então temos que praticar o que está escrito. Muitos pegam a Bíblia, eu vejo aí denominações, meus irmãos, que usam a Bíblia como um formato de história, aleluia, de história, pega a palavra de Deus, conta ela todinha, mas não vive nada, não vive um versículo, mas a palavra de Deus diz que nós temos, aleluia, que ser praticantes aqui, ó, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso aqui é um manual, onde temos que cada dia aperfeiçoar em nossa vida, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Temos que ser ouvintes, temos que ser tarde para falar, tarde para se irar, temos que praticar o amor. Mas eu não consigo, meu irmão, eu não consigo amar o meu próximo. Pede a Deus força, meu irmão, Deus vai te dar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ah, irmão, mas eu não consigo, eu já pedi, mas eu não consigo. É teu coração que é duro demais e tu não aquebranta ele. Aleluia, quebra teu coração diante da palavra do Senhor, diante de Deus, aleluia, a palavra de Deus vem dizendo, aleluia, clama a mim e te responder-te-ei, aleluia, e te farei e te mostrarei coisas que ainda não sabes, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é Deus que está longe, meus irmãos, é os irmãos que estão longe de Deus. Cada dia mais os irmãos estão se distanciando do Espírito Santo do Senhor, aleluia. No verso 23, meus irmãos, diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Tá vendo, meus irmãos? No verso 24 diz: pois a si mesmos se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Olha, quando se não é praticante da palavra do Senhor, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla o seu rosto natural. Tá vendo, meus irmãos? Da mesma forma, lá em 1 Coríntios capítulo 13, onde Paulo vem dizendo aos coríntios ali: mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e o símbolo que retine, né? Então será o quê? Nada, só aquilo ali mesmo. Então, meus irmãos, temos que ser praticantes da palavra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Verso 24, aleluia. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Tá vendo, meus irmãos? Não é nada. E no verso 25 diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aí, ó. Muitos estão dentro da igreja hoje em dia, meus irmãos, achando que estão agradando a Deus, mas estão na desobediência, não estão praticando a palavra. E aquilo ali se torna, eles ficam ali, aleluia, girando em meio à bênção. Fica ali naquela bola de neve. Por quê? Porque eles não são obedientes, eles não dão ouvidos à verdadeira palavra do Senhor. Está entendendo, meus irmãos? A palavra de Deus está dizendo: mas aquele que considera, olha só, mas aquele que considera o que? A palavra de Deus, atentamente na lei perfeita e da liberdade, e nela persevera, sempre fazendo a vontade do que está escrito aqui, que é a vontade de Deus, meus irmãos, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, o quê? Operando, o quê? A palavra, o quê? Que está escrito, meus irmãos. Operoso praticante, tá vendo?
mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Por que, meus irmãos, a gente voltando lá para o início da Bíblia, porque José, o que José tocava, aleluia, era bênção, virava bênção. Por que, meus irmãos? Porque tudo que ele tocava, ele era bem-aventurado. Por que, meus irmãos? Porque ele era obediente ao Senhor, ele era obediente a Deus, ele fazia a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então tudo que ele fazia, ele era bem-aventurado ali no que ele realizava. Então da mesma forma somos nós aqui, meus irmãos. Esse será bem-aventurado no que realizar. Mas se fizermos o quê? Se considerarmos atentamente a palavra do Senhor, na lei perfeita, né, na lei da liberdade, perseverando, não sendo ouvinte negligente, mas operando, ouvindo e praticando, esse será bem-aventurado no que realizar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No verso 26 diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Meus irmãos, se alguém supõe ser religioso, não, sou religioso, sou de tal, mas deixa de refrear a língua, né? Deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Senhor, né? Para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Meus irmãos, quando a gente faz a vontade de Deus, né? Quando a gente faz a vontade de Deus, antes de terminar essa parte aqui, esse verso 27, eu vou voltar um pouco aqui a respeito do religioso aqui. Porque, meus irmãos, eu já fui chamado até de religioso. Por quê? Porque eu faço conforme está escrito. E eu creio que muitos de vocês já foram chamados de religiosos, de santarrões, né? Porque a gente faz o que está escrito. O que está escrito é a vontade de Deus. Então, a palavra de Deus diz: sede santo, pois eu sou santo. Meus irmãos, a palavra de Deus também diz, meus irmãos, que jamais uma única alma veio ao Senhor sem santidade, né? Não vê, meus irmãos. Eu já fui chamado de religioso. Mas graças a Deus eu estava tão cheio do Espírito Santo que eu comecei a rir na hora. O irmão me repreendeu, meus irmãos. Eu disse: estás repreendendo o homem de Deus, varão? Ele disse: estás repreendido pelas horas que são. Eu disse: vai te converter, meu irmão. E ainda pedi perdão a ele, mas pedi perdão. Mas ele disse: pede perdão a Deus. Olha só, meu irmão, a altivez do homem. Quando o homem quer saber mais do que as outras pessoas, não pode. Porque ele não estava, eu creio que eu estava falando pelo Espírito. Eu não estou querendo ser melhor do que ninguém, meus irmãos. Mas até a própria palavra de Deus diz: faz prova do Espírito para ver se vem de Deus ou não. Ele falando coisas mundanas ali, meus irmãos, que o crente podia até tomar uma tacinha de vinho. Eu disse: não pode, meu irmão, não pode. Até a própria palavra de Deus diz que temos que ser sóbrio, varão. Ele disse: não pode. Disse que podia escutar uma música que falasse em amor, mas que não viesse da parte de Deus. Músicas mundanas, como nós já escutamos como quando éramos trevas, né? Eu disse: não pode. Ele disse: pode. E ele me repreendeu. Eu disse: tá certo, né? Não tem problema não, né? Chamado de religioso. Por quê? Porque estamos praticando o que está escrito. Aí é onde vem a importância de praticar e não ser somente ouvinte, né? Cumprir algumas palavras e outras não. Então no verso 27 diz: a religião pura e sem mácula para com nosso Senhor
Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Pronto, nessa palavra eu falei também a respeito. Ele pegou e disse: o irmão vivo sair, o irmão faz visita. Eu disse: faça, o que está escrito tem que fazer, meu irmão. Ele disse: amém. Então o irmão é um servo de Deus mesmo. Eu disse: amém, glória a Deus. Porque, meus irmãos, é isso que temos que fazer. Temos que visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, meus irmãos, e nos guardar incontaminado do mundo. Porque vendo o mal, se escondendo, não sendo praticante das coisas terrenas. Ah, irmão, mas pode assistir um futebolzinho? Não assiste não, meu irmão, não pode. Aleluia. Eles estão ali, numa prática ali, de onde um vai ser vencedor. Estão buscando a vitória ali, então um vai se aborrecer. Então, se a gente torcer para um e aquele time que a gente estiver torcendo perder, nós vamos, tristes. Então tá se pegando com as coisas terrenas. Então a palavra de Deus diz: não se pega com as coisas terrenas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas os crentes hoje em dia, meus irmãos, estão aí jogando bola, jogando videogame, Estão liberando tudo agora dentro das casas dos crentes, meus irmãos. Televisão, tudo. Mas os remanescentes, meus irmãos, aleluia, não se dobra, meus irmãos. Não se dobra não. Não se dobra não, faz a vontade do Senhor. Porque a televisão, ela é o trono de Satanás. Ali é onde ensina ali a teu filho ali usar drogas. Ali é onde ensina ali, aleluia, o marido trair a esposa trair o marido, até o divórcio. Meus irmãos, nós temos que guardar-nos incontaminados desse mundo, esse país, meus irmãos. Eu estava vendo um estudo bíblico, aleluia, e onde um irmão ali fez uma pesquisa, e até para vocês verem que até o primeiro, aleluia, o primeiro divórcio foi feito no Brasil, se não me falha a memória, é lá no Ceará, meus irmãos. Aí hoje em dia, tudo isso está sendo ensinado através da televisão. Está assistindo um desenho ali, o seu filho está assistindo um desenho, é um desenho ali que mata o outro bonequinho ali. Seu filho não está absorvendo nada de bom ali, está esquecendo da palavra. Eu falo sempre aos meus irmãos: filho, esquece um pouco o celular, esquece um pouco, aleluia. Na minha casa, meus irmãos, ainda tem uma televisão, mas eu estou orando a Deus, eu peço a Deus sempre para, aleluia, para Deus tocar nos meus filhos, na minha esposa, para eles largarem de vez. Eu não chego nem perto, meus irmãos, eu não chego nem perto, porque aquilo é um ambiente de Satanás, a televisão. A luta é travada, meus irmãos, quando tem algo de Satanás dentro da tua casa. Mas eu não posso chegar ali, meus irmãos, pegar e jogar fora, porque depois vai vir outro. Porque tem que ser deles, não de mim, meus irmãos. Da mesma forma vocês em casa. Muitos têm vergonha de chegar e dizer: não, na minha casa tem isso, na minha casa tem aquilo. Eu não tenho vergonha não, meus irmãos. Na minha casa tem uma televisão, mas eu peço a Deus, para Deus tocar na minha família, para eles pararem de estar assistindo isso. Certo que não assistem 24 horas por dia, não. Mas assistem algumas coisas. Mas eu peço a Deus: Senhor, tira, Pai, toca. E eu vejo Deus operando grandes coisas dentro da minha casa. Por quê? Porque Deus vê a sinceridade do meu coração. Nós temos que ser sinceros, meus irmãos. Aleluia. Por isso que aí onde está, antigamente, minha vida era como uma bola de neve, meus irmãos. Vamos supor, a Bíblia está no meio aqui, eu ficava andando ao redor dela. Não conseguia achar o que estava no meio, porque eu era desobediente ao Senhor. Eu não era praticante da palavra de Deus, eu não tinha conhecimento. Mas quando Deus, aleluia, colocou os verdadeiros homens de Deus perto de mim, aleluia, porque a palavra de Deus, eu não estou idolatrando não, meus irmãos. Os irmãos aqui da Igreja Arca de Deus dos últimos dias, não estou idolatrando não. A própria palavra de Deus diz: dai honra a quem tem honra. Porque se eu estivesse idolatrando, os profetas quando falavam: eis-me aqui, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, então eles iam estar idolatrando ali aqueles homens de Deus, mas eles ali não idolatravam não, porque a palavra de Deus diz: dai honra a quem tem honra. E esses irmãos eu vejo aqui, os pastores, pastor Diego,
eu venho crescendo, minha vida espiritual vem crescendo muito, através dos ensinos desse homem de Deus. Que Deus possa abençoar ele cada dia mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Com um pedaço do testemunho, um testemunho meu, né? Meus irmãos, então, meus irmãos, temos que aqui, a nossa religião pura e sem mácula é nós visitarmos os órfãos e as viúvas, não estar trancafiados dentro de igreja, subindo de púlpito. Primeiro, púlpito não é lugar para todo mundo estar, não. Tem que ter uma vida com Deus. Antigamente nós víamos ali que não era todo mundo que entrava nos templos, né? Não era, eles tinham medo, né? Um certo medo ali, não tinha um temor, medo não, um temor, né? Um temor tão grande que eles sabiam que se entrasse de todo jeito, Deus os matava. Aí hoje em dia, meus irmãos, estão aí, né? Tem até comediantes da palavra do Senhor, as pessoas subindo de bermuda em cima dos púlpitos, tá uma tristeza. Mas, meus irmãos, foi até aqui. Peço a Deus que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração breve, rápida aqui para encerrar. Amém? Poderoso Deus e eterno Pai, venho mais uma vez pedindo permissão para entrar na Tua presença, meu Pai amado, Pai querido, Deus de misericórdia, para Te agradecer por essa tarde, por esta palavra abençoada, onde falou muito comigo, Pai. Eu creio que está falando e falou muito também com meus irmãos que estão escutando neste momento, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. A Tua palavra é apta para discernir, Pai, aleluia, para dividir a alma e o espírito, espada afiada de 2 gumes. Senhor, meu Deus e Pai, eu te peço, meu Deus, livra das nossas casas tudo aquilo, Pai, que não for, Pai, do Teu agrado, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, vai arrancando tudo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pois o Senhor é santo, misericordioso, Deus de misericórdia. Oh, meu Pai querido, Pai amado, vai tirando, Pai, vai, aleluia, juntando com Teus anjos, Pai, tudo aquilo que não for do Teu agrado, todas as enfermidades, Pai, dos irmãos, Senhor, que estão escutando nesse momento, Pai, vai visitando, Pai, a coluna, visita, meu Pai, aleluia, os pulmões, visita, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o coração, vai tirando tudo aquilo que não for do Teu agrado, Pai, vai tirando, Pai, toda pedra do rins, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda pedra da vesícula, Senhor, vai tirando agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Pai, vai curando a próstata, Senhor, tirando o câncer, meu Pai, os tumores, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, labarada sura de canta, labaxé, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, vai arrancando tudo e lança por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai pegando toda a tua bagagem agora, em nome de Jesus, e sai em nome do Senhor Jesus Cristo, sai em nome de Jesus e não volta mais, pois essa casa hoje, aleluia, nesta casa chegou providência do Senhor, eis que é chegado o reino de Deus, aleluia, nesta casa, neste lar, eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, bênçãos, aleluia, eu profetizo, aleluia, aleluia, cura para essa casa, para essas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo, e todo mal sai em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém.